O que te impede de avançar? Você poderia citar uma série de coisas, mas hoje eu gostaria de ter uma conversa com você, uma conversa muito pessoal e muito importante. Eu gostaria que você ficasse muito atento em mais este café pastoral. Vamos lá? Shalom, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos. Um dia, uma tarde, uma noite muito abençoada para você e para toda a sua família. Bom, nós estamos batendo um papo sobre o que te impede de avançar, é o tema que nós estamos conversando. Ontem nós começamos a falar sobre coisas muito importantes, na verdade anteontem começamos a falar sobre um coração dividido, sobre o passado que nos prende. E eu gostaria de reforçar um pouco hoje sobre esse assunto do passado. E eu quero deixar com você o meu próprio testemunho em relação a isso. Creio que possa te ajudar. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu fui criado numa família dividida. Éramos uma família de 4 pessoas. Meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, o filho mais novo. E nesse processo, meu pai era uma pessoa extremamente agressiva, era um alcoólatra e tinha terríveis hábitos, né? E um deles era chegar em casa quase todos os dias e quebrar as coisas e bater na minha mãe, por exemplo. Ele era um homem muito violento quando ele estava bêbado, né? Quando ele bebia muito. Minha mãe é uma mulher de Deus, serva do Senhor, sempre foi e continua sendo até hoje uma referência na minha vida e eu gosto de honrá-la sempre. E ela sempre procurou nos proteger em todos os momentos, sempre lutou por isso, se esforçou por isso e deu a sua vida por isso. E ela trabalhava, se esforçava e sempre nos levava para a igreja, eu e minha irmã. Estávamos sempre frequentando a igreja, sempre participando das atividades da igreja e a gente ali aprendia sobre amor, sobre perdão, sobre restauração. Éramos muito envolvidos na questão da igreja. Por outro lado, dentro da nossa casa, era quase que, vamos dizer, como alguns expressam, um inferno, onde quase todos os dias praticamente tínhamos que conviver com aquela situação de agressividade, de violência, e nós tínhamos que aprender sobre amor, aprender sobre perdão e ao mesmo tempo conviver com tudo aquilo. Éramos ainda muito jovens, muito novos, quando uma vez nosso pai nos pegou, ele estava muito embriagado, nos trancou dentro do quarto junto com ele, minha mãe, todos nós juntos. Ele pegou um bolo de papel, incendiou, botou fogo debaixo do armário, eu não me esqueço disso, e aquele fogo começou a pegar ali, ele disse, nós vamos morrer aqui todos juntos, vamos morrer queimados aqui. Só que houve uma coisa, aconteceu algo inesperado, né? Aquele fogo se apagou, ele não conseguia colocar fogo naquele quarto. E dali nós saímos. E existiram outros momentos que aconteceram. Houve uma vez, por exemplo, que ele chegou em casa tão embriagado e aquele dia eu estava muito nervoso e fugi, saí correndo madrugada fora nas ruas do meu bairro e ele foi atrás de mim e ele estava com um punhal na mão e eu corria, até que eu não aguentei mais, não suportei aquela correria toda. Tinha uns 8 anos de idade na época, talvez, eu não lembro exatamente, e me cansei, e ele parou atrás de mim, e aquele punhal na mão, mas de alguma forma sobrenatural, Deus não permitiu, é claro, que aquilo acontecesse, que o pior acontecesse. E a nossa vida, nós fomos vivendo essa vida de muita violência. Ao mesmo tempo que nós estávamos frequentando a igreja, ao mesmo tempo que estávamos aprendendo sobre amor, sobre perdão, tínhamos que lidar com essa situação. E dentro do nosso coração existia muito rancor, muito ódio, muita mágoa em nosso coração. Então aquilo foi se repetindo, até que, resumindo a história, chegou um dia em que minha mãe me chamou, eu e minha irmã, e disse o seguinte, olha, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não quero mais viver essa situação. E antes disso tudo acontecer, eu lembro que meu pai acabou se envolvendo na rua de uma questão que nós nem entendemos até hoje o que aconteceu, e ele acabou assassinando uma pessoa. E assassinando essa pessoa, ele foi preso,
E eu lembro até do jornal que eu li, que minha mãe escondia, eu acabei encontrando sem querer. E aquele jornal dizia lá na página, bandido, assassino, alguma coisa, preso, e ex-PM, eu lembro disso. Meu pai foi militar, mas por pouquíssimo tempo, na verdade ele não lembro de ter sido PM, não lembro disso. Mas é o que estava escrito naquele jornal, na página daquele jornal. E aquilo tudo eu fui absorvendo, e ao mesmo tempo então que eu ouvia de amor e perdão dentro da igreja, convivia com a igreja, frequentava a igreja, participava das atividades da igreja, falava sobre amor, falava sobre perdão. Eu era muito ativo dentro da igreja, sempre participava, eu e minha irmã. Cheguei a pregar na igreja quando eu tinha 6 anos de idade. Então sempre tive esse envolvimento. Só que dentro do meu coração, do nosso coração, existia muito rancor, muito ódio que foi sendo alimentado por nosso pai, assistindo tudo aquilo que nós assistimos. Então até que chegou aquele dia que minha mãe falou, olha, eu não aguento mais e nós vamos fazer o seguinte, se o seu pai chegar mais uma vez aqui embriagado, quebrando as coisas, me batendo, eu quero que vocês fujam, eu quero que vocês corram e procurem o primeiro lugar para se abrigar, porque eu não aguento mais. E justamente naquela noite, naquele dia, aconteceu isso. Ele chega em casa embriagado, arromba a porta e minha mãe fala, corram. E a porta da cozinha estava aberta e nós fugimos pela porta da cozinha, eu e minha irmã. Isso era mais ou menos umas 3 horas da manhã. E saímos correndo rua fora. E lembro que a primeira casa que nós lembrávamos para chegar seria a casa dos nossos tios. E ficava mais ou menos uns 500 metros da igreja, ou talvez mais de 500 metros da igreja, da nossa casa. E ali nós pedimos socorro e nossa mãe ficou em casa sozinha com o nosso pai. Nós não sabíamos o que estava acontecendo. Prontamente nossos tios nos acolheram e nós somos gratos a Deus pela vida deles por isso. E daqui a pouco minha mãe chega também correndo, fugindo daquela situação, e atrás vinha meu pai tentando agredi-la. Nós entramos naquela casa, fomos acolhidos, só que do portão para dentro, obviamente, ele não entraria. E fez ali um grande escândalo, muita coisa aconteceu. A partir daquele dia, ele começou a perseguir a minha mãe, começou a persegui-la, começou a perseguir cada um de nós e fazia várias ameaças quase todos os dias. Minha mãe, professora, dava aula numa escola bem próxima e ela quase todos os dias tinha que ouvir uma série de coisas dele. E ele aparecia, por vezes, quando nós íamos para o culto, assistir o culto, existia um bar bem próximo, né, da igreja, e ele ficava sempre ali bebendo, esperando o culto terminar para falar comigo, para falar com alguém da família, e sempre xingando, falando, né, ameaçando, e aquilo foi alimentando em nosso coração um ódio realmente muito grande, uma mágoa foi sendo ampliada, um ressentimento, né, sentir aquela dor novamente, todos os dias. Apesar de nós estarmos dentro da igreja, frequentando a igreja, pregando na igreja, né, falando do amor de Deus, falando do perdão de Deus. E até que, quando chegou mais ou menos os meus 15 anos de idade, eu lembro que diante de tanta coisa que estava acontecendo em relação ao meu pai, eu disse o seguinte, eu não aguento mais, eu vou tomar uma posição em relação a isso. Eu vou encarar meu pai, está na hora de eu encarar como homem meu pai. E aí, saí da igreja um dia. Quando eu saí da igreja, justamente ele estava na esquina esperando, extremamente embriagado, e começou a me acompanhar. Meus amigos saíram de perto porque todo mundo tinha medo, tinha até receio do que poderia acontecer, ele ficava muito violento. E ele foi atrás de mim, eu estava caminhando em direção à casa, e ele foi falando, me ameaçando minha família, ameaçando minha mãe, falando todo tipo de coisas, de ofensas que você possa tentar imaginar aí. Até que chegou no meio do caminho, eu parei, respirei fundo, olhei para ele e falei, cara, eu não aguento mais, chega, eu não aguento mais você falando essas coisas. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe, meu pai era um homem muito grande, forte, e quando ele viu aquela reação minha, ele me pegou pelo colarinho da camisa, ele me levantou, me tirou do chão, olhou nos meus olhos e disse, já que você acha que é homem a partir de agora, eu vou te arrebentar até você não aguentar mais. Só que o que aconteceu? Ele perdeu as forças e eu caí no chão.
Quando eu caí, eu estava tão assustado que saí correndo e corri desesperado para dentro da nossa casa. Quando eu cheguei em casa, a família estava toda reunida, todo mundo frequentava a igreja, todo mundo era membro, como é até hoje, graças a Deus, servos de Deus. Estavam todos ali conversando, preocupados que eu estava tarde, eu não tinha chegado. E quando eu cheguei chorando, gritando, desesperado, todos começaram a chorar, minha irmã começou a chorar muito. E aquele momento foi um momento muito difícil para todos nós. É como se nós não estivéssemos mais suportando toda aquela situação que nós vivíamos. Eu lembro que quando eu era jovem, depois que nós saímos da casa do meu pai, adolescente, eu tranquei minha casa toda. Nós vivíamos então de favor agora nos fundos da casa dos meus tios, né? Como nós chamamos aqui de meia água, né? Quarto, sala, cozinha e banheiro. E vivíamos ali emprestados e somos gratos a Deus por isso, é claro. E eu lembro que um dia eu fechei todas as portas e janelas, eu peguei uma faca, coloquei no meu peito e fui conversar com Deus. Falei, Deus, eu não aguento mais. Eu queria saber porque todo mundo tem um pai. Todo mundo tem um pai que ajuda, que aconselha, que acompanha. E eu não consigo ter isso. Eu gostaria de entender isso, Senhor. Eu não aguento mais, eu não suporto. A minha alma não está aguentando mais isso. E eu queria me matar naquele dia, eu queria me suicidar naquele dia, eu queria tirar minha vida de tanta angústia que eu sentia naquele momento. Mas de uma forma também que Deus não permitiu, uma forma sobrenatural, Ele não permitiu que aquilo acontecesse, eu não tive coragem de fazer aquilo, Deus não queria que eu fizesse aquilo, obviamente, e aquilo passou. Mas até que eu cheguei naquele dia, correndo, e naquele dia foi crucial, porque como estávamos todos nós já não suportando mais a situação, ali nós fizemos uma oração. Um de nós fez uma oração ao Senhor e pediu ao Senhor o seguinte: Senhor, nós não aguentamos mais essa situação. Nós queremos pedir ao Senhor. Essa pessoa orou e disse: eu quero que essa pessoa morra. Ela precisa morrer. Nós precisamos nos livrar desse homem. Aquilo passou. Aquele homem estava, meu pai, né, fazendo um escândalo lá na frente, porque ele não entrava no quintal da casa, ele ficava lá no portão. Mas ele foi embora. Foi embora, passou segunda, terça, quarta. Quando foi na quarta-feira daquela semana, ele apareceu onde nós morávamos, na parte da tarde, lembro disso. Eu já tinha ido para a escola pela manhã, estava em casa à tarde, ele sabia disso, e pediu para me chamar porque queria conversar comigo. E eu pedi para avisar, olha, fala com ele para ir embora, que eu não quero conversa com ele, eu não quero papo, para ele ir embora, sumir da nossa vida. E ele insistiu tanto que eu acabei indo até o portão para conversar com meu pai. Chegando lá eu encontrei bem vestido, arrumado, ele tinha uma bicicleta de carga, né? Ele era comerciante e tinha uma caixa na bicicleta. E ele olhou para mim e falou: meu filho, eu queria conversar com você. Eu falei para ele: cara, fala logo o que você tem que falar e vai embora, eu não gostaria mais de te ver não fica mais, né, atrapalhando a nossa vida. E ele falou: mas eu queria falar algo com você, eu trouxe um presente para você. E pegou a caixa, me deu, e eu falei assim: eu não quero presente, cara, não quero presente nenhum seu. Sabe qual é o presente que você poderia me dar? Suma da nossa vida e nunca mais apareça. Esse vai ser o melhor presente que você vai nos dar. E aí ele insistiu ainda com o presente, eu falei: não quero. Ele guardou o presente. Ele falou: tudo bem, meu filho, então você está certo, mas eu posso te fazer um último pedido para eu poder ir embora? E eu falei: cara, então faz. Já não chamava de pai, nada disso. Faz logo o seu pedido e vai embora, por favor. E ele falou: tudo bem, meu filho, eu fiz muito mal e tenho feito muito mal para você, para sua irmã, para sua mãe, para a família de vocês, mas eu queria te fazer um pedido então. Eu queria te pedir perdão. Será que você poderia me perdoar por tudo isso que aconteceu? Eu olhei para ele e falei o seguinte: eu quero te dizer uma coisa, cara. Eu nunca vou te perdoar. Quero que você vá embora e suma da nossa vida. Virei as costas e fui para dentro de casa. Eu, criado no Evangelho, adolescente envolvido, muito envolvido, pregava, eu evangelizava, cantava nos grupos que tinham dentro da igreja, enfim. Aquilo que eu aprendi e aquilo que eu ensinava, eu não estava vivendo. Mas eu não conseguia entender tudo isso. E ele foi embora. Voltei para dentro da minha casa,
Passou quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo pela manhã. Lembro que eu estava tomando meu café na varanda, na varandinha da nossa casa. E ali, sentado na varanda, café na mão, pão na mão, me preparando, arrumado já para ir para a igreja, a Bíblia em cima da mesa, minha mãe também se preparando, porque era hora de nós irmos para a igreja, para, na época, a escola bíblica dominical. Eu era frequente, eu nunca fui faltoso nessas coisas. E isso porque minha mãe sempre nos direcionou a isso, é claro. E quando eu estava tomando café, eu vi meu tio chegando, se aproximando, e eu percebi que alguma coisa estava errada. Alguma coisa aconteceu, pelo semblante dele. Eu tinha 15 anos, eu acho que já falei, né? 15 anos de idade. E quando ele se aproximou, eu fiquei olhando para ele e minha mão, eu comecei a tremer, com um copo de café na mão. E minha mãe chegou logo e percebeu, pegou o café, colocou em cima da mesa, ficou do meu lado. E ele chegou e disse o seguinte: olha, eu não tenho uma boa notícia para vocês. Minha mãe logo falou: foi o João, não foi? O nome do meu pai. Ele foi. Ele foi assassinado. Ele foi assassinado com 2 tiros. Ele tinha levado um tiro no peito e um na cabeça. E quando eu ouvi aquilo, que ele estava morto, e meu tio falou: e a gente precisa ir lá, num bairro aqui próximo, ele está na rua, precisamos reconhecer o corpo. E na mesmo instante, naquele momento, eu não sei se você crê nisso, eu creio, eu ouvi uma voz que me dizia o seguinte: e agora, seu crente? E agora você que prega, e agora você que ensina, seu pai te pediu perdão e você não perdoou. Agora você vai carregar isso para o resto da sua vida. E eu ouvi aquilo foi um baque na minha vida. A notícia foi um baque, aquilo foi um baque. Apesar de tudo que meu pai fez contra nós e tantas outras coisas que eu não vou citar aqui, não há tempo para isso, quero tomar seu tempo, que nos deixou marcas profundas na nossa vida até aquele tempo. E aquilo foi forte no meu coração. Aquilo me deixava agoniado, angustiado. Eu pensei: meu Deus, o que eu fiz? E fui carregando aquilo sem ninguém saber disso. Era algo meu, pessoal. Fomos lá, vi o corpo do meu pai de longe, estendido numa rua, morto, assassinado. Depois fomos para o sepultamento, fizemos o sepultamento, tudo que tinha que ser feito, e fomos viver a nossa vida. A vida foi passando, o tempo foi passando, até que, crescendo, né? Fui amadurecendo, conheci minha esposa, que é minha esposa até hoje, há 33 anos, e nos casamos, fomos ter nosso primeiro filho, foi uma bênção. Tivemos nossos filhos, os 2 filhos foram bênçãos na nossa vida, é uma outra história bem longa. Um dia eu estava num retiro espiritual, nós chamamos até, o hábito de chamarmos de encontro com Deus, né? É o hábito que nós temos, algumas igrejas fazem isso e colocam outros nomes, mas enfim, nós usamos o nome encontro com Deus. E estava nesse encontro, era meu segundo encontro, porque o primeiro que eu participei, eu me envolvi ali, mas eu estava participando do encontro, eu não estava trabalhando no encontro. Então eu estava participando e ouvia aquelas ministrações todas, aquelas palavras, Bíblia, 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 o tempo todo. E eu fui absorvendo algumas coisas, outras eu achei meio estranho, porque eu era muito tradicional, muito fechado com algumas coisas. E eu ouvia tudo aquilo e deixei, ok, bênção, fui para casa. Voltamos, então fomos fazer outro encontro agora com um grupo bem grande de pessoas, e eu estava lá trabalhando naquele encontro. E naquele dia eu estava no som, cuidando do som do encontro. Não sou especialista em som, mas eu estava ali mexendo nas músicas. E o meu pastor estava ministrando a palavra, que por acaso é meu cunhado, ele estava ministrando a palavra sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. E ali ele começou a falar sobre salvação, redenção, remissão, enfim, tudo, justificação, tudo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, pontuando, ele como um excelente professor, pontuando tudo, explicando biblicamente. E olha, eu conhecia isso de ponta a ponta,
Eu tinha passado por seminário, eu tinha passado por várias escolas, então eu sabia exatamente o que ele estava falando. Só que naquele dia, alguma coisa estava diferente. Porque eu prestava atenção naquilo e aquilo entrava no meu coração de uma maneira extraordinária, que é difícil de explicar para você. Aquilo foi entrando até que ele falou sobre o perdão de Jesus, o perdão do Pai para conosco. E quando ele começou a explicar tudo aquilo, eu olhava para aquelas ministrações e prestava atenção no que ele estava falando e os textos bíblicos que ele citava. E teve uma hora que eu tive essa experiência. Por favor, eu não quero dizer para você tem que ter a mesma experiência, não, isso é muito pessoal. E eu ouvi a voz que dizia o seguinte: Wagner, chega de sofrer, chega de pensar que eu não te perdoei. Era Deus falando comigo. Porque eu carregava em meu coração um sentimento de culpa de não ter perdoado meu pai. E eu tinha sérios problemas de relacionamento com as pessoas. Eu tinha problemas com autoridades. Eu encarava qualquer autoridade, eu peitava qualquer autoridade na expressão que a gente usa. Eu não respeitava autoridades, não obedecia. Dificilmente eu fazia isso. Meu relacionamento, por exemplo, com homens, de abraçar, né, como nós fazemos hoje, eu não tinha isso. Eu tinha receio. Meu relacionamento com Deus sempre amei ao Senhor. Sempre amei ao Senhor, mas tinha um certo receio, certo medo. Tudo isso porque eu carregava uma série de feridas em meu coração. Eu fui descobrir naquele dia. E ouvi aquilo dizendo: chega, você não precisa mais sofrer. Eu já te perdoei. Eu já levei tudo na cruz do Calvário por você. Já está lá na cruz. E naquele instante, queridos, eu lembro que eu dei um grito. Eu estava ali naquele som, falei: chega! Dei aquele grito. E fui até o palestrante, que era meu cunhado, pastor. Falei com ele: eu preciso abrir meu coração aqui. Eu preciso falar. Peguei o microfone e comecei a contar o que estou contando para vocês, mas com muito outros, detalhes. E fiquei ali falando e chorava. Minha irmã estava junto. Estava também naquele encontro trabalhando junto com a gente, no encontro. E daqui a pouco minha irmã também pega o microfone e abre o coração e rasga o coração e fala de coisas que eu nem sabia. E eu dizia: Senhor, me perdoe por não ter perdoado meu pai. Me perdoe por carregar essa culpa até hoje. Livra-me desse momento, Senhor Deus. E eu sabia que Deus estava e já tinha me perdoado, mas eu não tinha absorvido aquilo. Quando eu entendi a obra de Cristo na cruz do Calvário de maneira plena e ouvi a sua voz, eu sabia que naquele dia Deus me perdoava. E ali eu rasguei meu coração diante do Senhor. A partir daquele momento, a minha vida, o meu relacionamento com Deus foi extremamente ampliado. Como que eu comecei a me relacionar com Deus de forma profunda, de Deus Pai, do Deus que me perdoa, do Deus que me levanta. Eu gostaria de poder ter o meu pai hoje, mesmo com todas as dificuldades, e eu respeito as pessoas que passam por isso, porque eu sei exatamente que talvez o que você passou ou o que você esteja passando. Eu sei que é muito difícil passar por esse processo de perdão, porque isso foi algo na minha vida que aconteceu naquele momento e um processo que foi acontecendo, porque a ferida estava aberta e Deus foi colocando o remédio naquela ferida. Mas o remédio principal chama-se perdão. Queridos, nós vamos aprender a perdoar as pessoas o tempo todo, precisamos aprender. Nós vamos lidar com rancor, com ódio, com esses sentimentos, com ira, o tempo todo na nossa vida. Nós, servos do Senhor, vamos lidar com isso. Talvez hoje você esteja lidando com isso, talvez amanhã, ou talvez você esteja carregando isso tanto tempo. Essa ferida no seu coração, esse machucado, algo que não sai. E você está até envolvido com a igreja, com a congregação cristã, envolvido com relacionamentos, sorrindo, mas por dentro você sabe exatamente o que está acontecendo, porque era assim que eu vivia. Até que eu entendi a obra de Cristo na cruz, eu entendi do seu perdão, e eu pedi perdão ao Senhor por aquilo que eu fiz, e sabia exatamente que Ele havia me perdoado. E a partir daquele momento eu me senti livre, me senti liberto realmente. Então ali eu comecei a entender melhor meu relacionamento com os meus filhos e fui tratando de tudo isso com minha esposa, com os meus filhos, com as autoridades, com as pessoas que eram minha liderança dentro da igreja. Eu fui aprendendo a lidar com isso e
principalmente, eu fui aprendendo a lidar com o amor do Pai, o Deus Pai, como isso é profundo, como é bom ouvir a voz de Deus, como é bom ler a sua palavra, como é bom saber que somos perdoados por Ele, como é bom saber que mesmo quando eu falhar, eu tenho a certeza que Ele vai me perdoar se eu realmente estiver arrependido e não voltar atrás, e não querer voltar àquilo que eu estava fazendo. Ele me perdoa, Ele é misericordioso. Hoje eu me sinto uma pessoa livre. Sou casado há 33 anos, tenho 2 filhos, 2 noras e um netinho que vai chegar agora. Daqui a um mês mais ou menos o Davi está chegando, em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa extremamente feliz. Pastor, você tem tantas coisas? Eu tenho uma família maravilhosa, sou discípulo numa igreja de irmãos maravilhosos, meus amigos, meus irmãos, sou pastor deles, são nossas ovelhas, ovelhas minhas e da minha esposa, ao mesmo tempo são meus irmãos e são meus amigos. E os amo realmente, como amo minha família. Sou grato a Deus pelos meus familiares, meus tios que nos acolheram. Como eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pela vida da minha mãe, que foi uma vencedora, que é uma vencedora até hoje, uma grande conquistadora, que lutou o tempo todo por nós. Por isso, sou grato a Deus acima de tudo, porque Ele me libertou, Ele me livrou dessa mágoa, desse ressentimento e me deu uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Você depois passou por alguns ressentimentos? Passei por alguns momentos, mas a vida me ensinou, a palavra de Deus me ensinou. E por vezes, às vezes a gente pensa assim, eu tenho que sentir alguma coisa para perdoar alguém? Não, querido, você simplesmente precisa perdoar. Você precisa entender o que significa realmente perdão. Segundo a palavra de Deus, o que Jesus fez por mim e por você foi nos perdoar. E se não fosse esse perdão, eu e você não estaríamos conversando aqui agora. Então, quando nós entendemos esse perdão e abrimos o nosso coração para perdoar, nós jogamos ali o remédio para sermos curados, lançamos ali nas mãos do Senhor e Ele lança sobre nós aquilo que nós precisamos, que é perceber claramente o seu amor e nós entendemos que somos livres, quero repetir isso, livres em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje é o nosso café pastoral. Que Deus abençoe sua vida, fale ao teu coração, que essas coisas que aconteceram na sua vida não te impeçam de avançar, porque depois que eu passei por esse processo, eu percebi claramente que eu consegui avançar na minha vida, em todos os aspectos, em todos eles. Por isso eu sou grato ao meu Deus Pai, e eu chamo com todo carinho, o meu papai, Abba Pai, o meu Pai a quem eu sirvo, a meu Pai a quem eu amo, meu Pai a quem eu sirvo de todo o coração. Sou grato eternamente a Ele e vou viver com Ele, claro, eternamente. Eu quero que fique com você esse testemunho. Quem sabe você possa compartilhar esse testemunho com outras pessoas e nós podemos ajudar tantas outras vidas que estejam aprisionadas hoje no rancor, no ódio. Desculpe o tempo, tanto tempo assim para você ouvir, mas eu creio que seja importante para você, porque foi importante para mim, eu creio que seja importante na sua vida. Deus te abençoe e até amanhã para mais um Café Pastoral. Shalom.